O Brasil foi colonizado em 1500 pelos portugueses. E essa colonização durou até 1822, aonde o Brasil teve a sua independência. Até os dias de hoje, a gente tem usos e costumes dos portugueses, sendo que a língua portuguesa ela é majoritária no Brasil. Hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 P's programadores que programam uma criança durante a sua fase de infância. Você vai ficar abismado de saber como que essas programações elas são tão fortes a ponto de, na fase adulta, as pessoas não conseguir se desvencilhar delas. Eu sou o Tony Madar, escritor e reprogramador de paradigmas. Você conhece pessoas que não estão contentes com os nomes que têm, pessoas que não são contentes com os cabelos que têm? Isso é o que mais a gente encontra por aí. Eu mesmo, durante a minha fase de infância, eu detestava o meu nome, a ponto de, quando alguém perguntava para mim qual era o meu nome, eu dizia que eu era outra pessoa. Isso me causou muita confusão durante a minha fase de infância. Mas nos dias atuais, existe uma lei que você vai no cartório e você consegue mudar o seu sobrenome sem precisar de ação jurídica. Poucas pessoas sabem disso. E por que será que na nossa fase adulta a gente não consegue mudar os paradigmas herdados dos nossos pais, de quem nos criou, de uma série de pessoas que teve envolvimento no nosso crescimento durante a fase de infância? Ou seja, por que as pessoas não mudam os paradigmas? Porque elas não conhecem como faz isso. Mas hoje aqui você vai entender como tudo se origina e como você pode mudar os seus paradigmas que você não gosta. Assim como o nome, que muitas vezes você não gosta, mas não sabe que pode mudar, e você indo no cartório você muda, você vai poder mudar os paradigmas que te causam grandes males. Pois bem, voltando no início da colonização do nosso país. Imagine se o Brasil fosse colonizado por vários países, por várias nações. A gente falaria aqui várias línguas, a gente ia ter uma série de usos e costumes, ia ser assim uma miscelânea. Ia ter o lado bom, ia ter o lado ruim. Mas, todavia, fomos colonizados pelos portugueses. E depois da sua partida, em 1822, do Brasil, onde o Brasil obteve a sua independência, até os dias de hoje, a gente fala o português. A gente tem usos e costumes ruins e bons, oriundo dos portugueses. Essa comparação vai de encontro à sua fase de infância. Quantas coisas ruins e quantas coisas boas você herdou dos seus pais. E até os dias de hoje, você faz uso delas. Por quê? Porque você foi colonizado mentalmente. Como eu já disse em outros podcasts, a mente da criança é como um terreno baldio. Não tem nada, vem com modelo de fábrica. E tudo que planta ali acaba crescendo e dando frutos. Infelizmente, a maioria dos frutos não são bons. Ou seja, por isso que na fase quando a pessoa adulta, na fase atual, a gente vê tantas coisas erradas, a pessoa praticando sem se dar conta que ela está sendo dominada por um paradigma. Paradigma é um conjunto de hábito que vai controlar até 95% dos seus hábitos, desde a sua infância e maiormente na fase adulta. Você está contente com seus resultados? Se você não está, esse podcast é para você. Você vai aprender a se desvencilhar, a tomar conhecimento de como seu psique funciona, conforme eu estou começando a descrever, fazendo essas comparações das colonizações, como que ela traz uma mensagem muito forte que você pode mudar aquilo que você não gosta.
Vamos começar abrindo o livro Quarentena da Paixão, que é o meu livro, muitos já conhecem. Vamos abrir ele no capítulo 6. Como eu sempre falo, não é só um livro de paixão, como muitas pessoas acham. Sim, começa com a história de paixão, mas aqui eu falo dos paradigmas, como eles são formados, e aqui, especialmente no capítulo 6, eu falo dos 10 P's que programam uma criança na sua fase de infância até a fase adulta, você fica à mercê, ou seja, você fica sequestrado pelos maus paradigmas. Vamos ver quem são os 10 P's? Primeiro lugar, parto, pais, parentes, professores, pastores, padres, programação de TV, propaganda, política e até PlayStation. Pois é, vamos abordar um por um. Vamos começar pelo parto. Veja só, o parto, ele consegue programar uma criança. Para você ter ideia, a programação ela começa na gestação. Você sabia que a criança, depois de, se não me engano, algumas semanas, alguns meses da sua gestação, não me recordo agora se é a partir dos 6 meses ou 5 meses, a criança começa a ouvir a voz da mãe, ela começa a sentir os toques na barriga, ela começa a sentir se ela é bem-vinda ou mal-vinda no nosso mundo, ela começa a perceber luzes. Enfim, como que ela percebe isso? Através dos hormônios da mãe. Cortisol, adrenalina, enfim, tudo que a mãe ela sente, a criança sente ali no ventre. Portanto, ali já começa uma programação. Para vocês terem ideia, o que eu estou dizendo aqui é tão profundo e tão poderoso, vocês podem pesquisar no Google e vocês vão ver a veracidade dessa minha fala. Para vocês terem ideia, música que a mãe ouve, a criança, na gestação, ela é capaz de ouvir. Eu conheci uma determinada moça que ela começou a ouvir determinadas músicas e ela disse que já tinha ouvido essas músicas, muito embora nunca tendo ouvido, ela jurava que já tinha ouvido essa música. Provavelmente foi quando ela estava no ventre da mãe. Isso é muito poderoso. Você já teve aquela sensação de déjà vu? Você ir num lugar e você fala, nossa, eu já estive aqui. Acontecer algo, alguém fala algo, você fala, nossa, que estranho essa sensação. Isso já aconteceu. Provavelmente foram essas situações no ventre que associou essas memórias. Então, existe uma programação poderosíssima já acontecendo no parto. Aí eu te pergunto, aquela mãe que passa nervoso com o esposo, aquela mãe que o pai não aceita a criança, aquela mãe que foi estuprada, você imagine a carga emocional de cortisol, de hormônios que faz mal para a mãe, a criança começa a sentir. E a programação começa a acontecer no ventre. Pessoal, é muito poderoso o que eu estou dizendo aqui. Portanto, reflita nas programações que aconteceu no parto e maiormente quando você estava na época da gestação. No parto acontece as programações das mais diversas. Quem conhece o parto fórceps? O parto fórceps é um dos partos mais doloroso, mais difícil, tanto para o médico como para a mãe e maiormente para a criança, que está vindo ao mundo que ela não conhece e ali ela vem quase que forçada a nascer. Eu tenho um amigo que ele nasceu de parto fórceps. Muitas pessoas não conhecem. Geralmente, às vezes, pega pelos pés do neném e muitas das vezes pela cabeça com a pinça. Se você pesquisar no Google, você vai ver parto fórceps, como que é esse processo. Portanto, ali a criança já começa a ter uma programação ali de pressão. Para ela já é difícil sair do mundo aquático, por conta ali do líquido amniótico, dentro ali da bolsa, do útero. Ela está ali no mundo escuro,
mundo aquático, depois ela vem para um mundo de barulho, um mundo de luzes, um mundo de um monte de gente falando, onde ela tem que usar os pulmões. É difícil para uma criança. Então ali acontece programações de estresse que a gente só vai perceber ao longo da nossa vida. Será que você passou por um parto forceps? Será que você passou por alguma programação no parto ou quando estava na gestação que te deixou em uma situação difícil? Muitos de nós não temos consciência, mas sentimos. Porque a partir da hora que eu não sei precisar ao certo qual época da gestação começa a ser construído o sistema nervoso. A partir da hora que o sistema nervoso ele começa a ser construído, a criança já começa a sentir uma série de emoções, não como a gente, mas começa a ter ali várias sensações. Ou seja, a contração da mãe é uma forma de pressão para a criança, que já é um prenúncio que está chegando a hora de nascer. Portanto, é uma série de coisas que começam a acontecer da gestação até a hora do parto. Tem uma outra situação também muito cruel que acontece com as crianças na hora do parto. Tem criança que nasce enrolada, totalmente envolta no umbigo da mãe, ou no umbigo, né, digo melhor. E para deslaçar a criança é um sufoco muito grande ali para o médico, por conta ali do risco de enforcamento. Tudo isso vai programando a criança. Enfim, eu quero contar uma situação aqui muito curiosa que aconteceu com o meu primeiro filho quando ele nasceu. O primeiro filho, ele marca muito para o pai, para a mãe, eu acho que maiormente para o pai. E eu lembro que a minha ex-esposa, eu chegava em casa e ela falava: nossa, o Jefferson não parou de mexer hoje. Hoje ele está agitado. E eu chegava em casa e colocava a mão na barriga dela. Vocês acreditam que o Jefferson se acalmava? Isso aconteceu por várias vezes na gestação. Era um mistério. Eu queria tanto aquele filho. Eu amava tanto. Eu passava a mão com ternura. Eu passava a mão com carinho. Eu passava a mão com apreço. E ele sentia lá dentro. Porque a minha ex-mulher, ela tinha problemas de depressão, tomava remédios controlados. Por conta disso, eu acredito que tinha ali uma série de fatores ali no organismo dela que desencadeava a ansiedade, né? Ela era muito ansiosa. Enfim, desencadeava ali primeiro o filho, né? Algumas reações e a criança ficava agitada. É o que eu falei anteriormente. A criança sente todas as emoções da mãe. E quantas vezes eu acompanhava a minha ex-esposa nas consultas médicas, chegava lá, a médica colocava um aparelho que eu não sei qual é, o coração dele parecia ali um tambor, uma zabumba batendo, uma coisa assim forte, uma coisa assim muito vital. Eu ficava abismado e eu falava: nossa, doutora, parece que vai explodir. Ela falou: não, isso é normal, é porque vai ser uma criança muito sadia. E eu lembro de eu ter acompanhado passo a passo todas as visitas ali na obstetra, né? Pois eu não vi a hora de nascer o meu primeiro filho. Então, foi um filho muito querido, foi um filho muito bem-vindo. Mas muitos filhos, nos dias atuais, não foram bem-vindos. Muitos filhos são rejeitados. Muitos filhos já vêm com a dor, modelo de fábrica, podemos assim dizer, por conta do lar que vive. Situações das mais adversas, aonde causa vários estresses nas crianças. Ok? Agora vamos para o segundo programador. Já falamos do parto, agora vamos para o segundo programador, o segundo e maior programador de uma criança, é os pais. Os pais têm um papel muito forte na programação da criança, porque é eles que recebem a criança, muitas das vezes com amor, que foi o meu caso, e muitas das vezes com rejeição. É aí que a criança começa a ter a materialização daquela treta, vamos dizer assim, que começou
com a rejeição ali na barriga, e quando ela se depara, a criança, pessoal, ela no começo não fala, mas ela sente, como eu disse. Ela começa a ler o ambiente que ela vive. E se o ambiente é um ambiente nocivo, tudo a criança vai absorvendo dia após dia. Isso é uma coisa terrível. O ambiente é a mão invisível que controla o comportamento humano. Qual ambiente você tem vivido? O ambiente que você vive é um ambiente bom? É um ambiente que está suscetível a boas energias? Ou é um ambiente que tem te causado males? Se o ambiente na infância ruim ele causa males, na fase atual também continua a causando males e muitas pessoas não se dão conta disso. Eu quero contar uma história aqui que vai chamar muito a sua atenção. O poder que tem os pais na criação dos filhos. Desta forma, tinha um determinado cantor que ele era sucesso nos palcos. Ele deixava brilho, deixava as pessoas em êxtase no palco ou nos palcos do mundo. Mas por trás havia uma criança extremamente ferida. Quem será esse cantor? Esse cantor, ele sofreu muito na sua fase adulta, muito embora sendo um popstar. Por dedução, você já sabe de quem eu estou falando. Estou falando do saudoso Michael Jackson. Michael Jackson teve uma infância terrível, onde o pai era um tirano. As gravações no estúdio era com cinto na mão, espancamentos e coisa do tipo. Michael Jackson, ele teve uma infância... na verdade, ele não teve infância. Ele teve muito trabalho árduo. Ele tinha que performar, ele tinha que ensaiar, ele tinha que cantar bonito, a fim de que o pai dele conseguisse o sucesso, a fim de mudar de vida financeira. Michael Jackson veio de uma família muito pobre. Ele era, se não me engano, o sexto filho. E ele teve ali a maior cobrança por conta de ter uma voz muito boa, onde ele se tornou o vocalista do Jackson 5. E a gente vê que a história, o crescimento da carreira do Michael Jackson foi terrivelmente rápida. Ele pagou um preço. Enquanto ele via crianças brincando, ele tinha que ir para o estúdio. Enquanto crianças estavam passeando, vivendo a vida de criança, muitas das vezes ele estava apanhando, porque ele não tinha performado direito. Muita cobrança. E ele tinha que provar a todo custo para o pai dele, para que ele não entrasse num coro terrível. Isso foi drenando as energias do garoto. E a gente viu que na fase adulta dele, ele começou a ter uma série de problemas. E ele sempre gostava de estar com crianças, até foi acusado na época de pedofilia, mas tudo que ele não teve, ele queria ter na fase adulta. Ou seja, uma frase que eu sempre falo: nunca julgue um adulto sem conhecer a criança que ele foi. Michael Jackson, ele teve vários problemas de saúde, inclusive o vitiligo, aquela doença que transforma a pele, qualquer pele, numa pele branca. E a gente vê que a vida dele foi uma luta tentando resolver questões mentais. Tudo oriundo de traumas de infância. No livro Pense e Enriqueça, do saudoso Napoleão Hill, ele fala num determinado capítulo que certos pais que tratam filhos assim como Michael Jackson foi tratado, deveriam ser processados. E a história do Michael Jackson não é única.
A do Michael Jackson, ela vem à baila porque ele foi um popstar. Quantas pessoas que não são popstar sofreram coisas que o Michael Jackson sofreu na infância e muito mais. E hoje são adultos totalmente com problemas dos mais diversos no seu psique. E esse tipo de informação, infelizmente, não é ensinado em escola. Não existe uma orientação como essa que eu estou dando para que os pais não pressionem tanto os seus filhos psicologicamente. Maiormente naquela época, que era uma época na base do ferro e fogo. Crianças eram super espancadas. Os nossos pais não eram nossos amigos. A gente que tem mais de 50 anos, a gente pode dizer isso. Era uma época muito difícil. Escreveu, não leu, o pau comeu. Por conta disso, foram criando jovens adultos disfuncional. Você sabia que esse problema que você tem, que você já lutou para se desvencilhar dele e você não consegue, é por conta desses BO com seus pais na infância? Talvez o Michael Jackson nunca perdoou o pai dele. Eu não sei. Mas por dedução, talvez se ele tivesse perdoado o pai dele, talvez ele estaria aqui, não teria partido precocemente. Tem gente que vai achar um absurdo o que eu vou falar, mas é a mais pura verdade. O pai ou os pais que cria os males e as maldições com os filhos é o mesmo pai que abençoa e consegue mudar toda a trajetória do filho. Porque só os pais podem conceder a bênção paternal, que é mandamento bíblico. É o único mandamento com promessa. Mas para você ser abençoado pelos seus pais, você precisa honrá-los, não obstante aos males que eles causaram na sua fase de infância. É aí aonde as pessoas chocam, é aonde as pessoas batem de frente. Como que eu vou perdoar? Como eu vou pedir bênção para alguém que causou tantos males na minha vida? Mas é necessário. Se você quer mudar, se você quer avançar, se você quer viver, pois é um mandamento com promessa. Está escrito: honrai os pais para que te vá bem e para que viva muito tempo sobre a face da terra. Você pode pesquisar no Google. Portanto, esse podcast, como eu sempre falo, ele tem endereço certo. Para você, que às vezes tem treta, que tem intriga, que tem pendência com seus pais, perdoa eles através do pedido de bênção paternal. A partir da hora que você ouvir o Deus abençoe meu filho, sua vida vai começar a mudar da água para o vinho, da maldição para a bênção. Porque o problema dos seus pais, se eles te causaram mal, não é entre você e eles, mas é entre eles e Deus. Perdoa eles. Faça a sua parte como filho, para que você triunfe e tenha êxito, e não sofra as duras penas com essas mal programação. Não é só isso. Ao longo do podcast aqui eu vou falar das outras programações que também precisam ser mudadas. Mas o X da questão, a pedra angular, é o pedido de bênção paternal baseado na história aí do saudoso Michael Jackson. A programação paterna, ela é tão forte durante a fase de infância. Tudo que seus pais fazem, tudo que os seus pais falam, tudo que você vê, você aprende muito rápido. Você é uma xerox autenticada dos seus pais por conta de viver com eles ou de quem te criou. Por conta disso, você segue a sua vida repetindo os padrões que ele repetiu. Muitos dos nossos pais repetiram padrão, e ainda repete, padrões arcaicos dos nossos avós.
porque eles não conheciam inteligência emocional. Isso que eu estou ensinando aqui. Você acha que se eles soubessem, eles teriam te criado da forma que eles te criou? Jamais. Como eu bem disse, os nossos pais não eram nossos amigos. Por que não eram nossos amigos? Porque os nossos avós criaram a base de ferro e fogo. A conversa de pai e filho naquela época era com a cinta na mão. Era com o rabo de tatu. Quem é do Nordeste sabe disso. O tal era pau. Espancamentos dos mais terríveis. A minha mãe conta uma história que lá na Bahia tinha vizinhos dela que batia no filho, derrubava o filho no chão, pisava no pescoço e batia com rabo de tatu. Rabo de tatu é um instrumento de tortura. Ele tem espinho na borda dele. Você imagina uma surra de rabo de tatu. Tem uma planta também, oriunda do Nordeste, que poucos paulistanos conhecem, chamada cansanção do mato. É uma planta terrivelmente espinhosa. Uma surra daquilo é capaz de fazer a criança desmaiar. E pais batiam nos filhos com esses instrumentos tão cruel naquela época. Tudo isso por quê? Porque um paradigma do mal vinha regendo hereditariamente através de bisavós, avós e pais. Como que você vai dar algo que você não tem? Você só dá aquilo que você tem. E os nossos pais nos deram aquilo que eles tinham. Mas hoje, através do conhecimento expandido nas redes sociais, está aí para todo mundo ver. Você pode colocar um ponto final nessa herança maldita, nessa hereditariedade maléfica que tem feito os psiques, a mentalidade viver de modo que não prospera, não performa, não cresce, não consegue ser o que a pessoa é ou que veio ser nessa vida como propósito, porque existe um bloqueio mental oriundo dessa programação do mal que seus pais, consciente ou inconsciente, fizeram com você durante a sua fase de infância. Quanto tempo temos? Ok, pessoal. Vamos passar agora por 3. Lembrando que são 10 programações que uma criança sofre na fase de infância. O terceiro programador é os parentes. Os parentes, eles são muito parecidos com os pais. Muito embora você não frequente a casa deles muito, a menos que você more com um dos parentes, a menos que você seja criado por um parente. Mas os parentes, eles têm uma forma de te programar. Muitas das vezes, eles dão alguns palpites, sugestão para você fazer algo. Muitas das vezes, o que eles falam nem sempre são coisas boas. E você acaba seguindo e depois você sofre uma programação a qual vai te causar danos na fase adulta. Fique esperto com programações de parente ou de pessoas próximas. Vizinhos também podem te programar. Amigos também podem te programar. Tudo que vive no seu hall, no seu habitat, pode te programar de alguma forma. E você sabe, pessoal, que tem pessoas mais suscetíveis à programação do que outras. Tem mentalidades que são mais abertas, que atraem como se fosse um ímã. Muitas teorias, muitas programações, muitas falas que não são boas. E muitas das vezes a criança, ela, por não conhecer sua psique, ela não se dá conta que ela é motivada, que ela é influenciada mais que as outras. Ou seja, a persuasão é uma técnica que muitas pessoas usam para
manipular as pessoas. E tem pessoas que é muito manipulável. E quando você entende isso, você bloqueia a sua mente para não ser influenciado por essas programações de amigos, de parente, de vizinhos, de pessoas próximas que muitas das vezes estão ali consciente ou inconsciente com essas programações. O que eu sempre falo são as programações do medo. Medo são como sementes. As pessoas andam com elas no bolso, sementes de medo. É uma programação terrível, muito usada. A pessoa tem medo ali que aconteceu com ela, um determinado assunto, e ela começa a jogar nas pessoas aquela semente de medo e é altamente contagiosa. É ali onde você sofre uma programação, sua mente é colonizada pelo medo. Isso é algo terrível. Quando você se conscientizar disso, começa a sua libertação. Quando você saber, quando você perceber que você foi colonizado ou programado por alguma coisa que está te causando mal, acenda o estado de alerta, o alerta vermelho, e comece a mudar essas programações de paradigma através do conhecimento da inteligência emocional, que é o que a gente ensina aqui nos nossos canais de conteúdos e maiormente aqui pelos nossos podcasts. Outro sim, você é a média das 5 pessoas que você vive. Se você vive muito com amigos, com parentes, você vai ser influenciado por eles. Lembrando que as influências, elas não são somente ruins, tem as influências boas, só que, infelizmente, as influências ruins, as influências que bloqueia, as influências que cerceia, as influências que coloniza a ponto de criar raízes do mau paradigma são as ruins. Infelizmente, porque se assim não fosse, a gente veria as pessoas muito mais bem-sucedidas em vários aspectos da sua vida do que na atualidade. A gente vê as pessoas andando em círculos e, maiormente, em um estado de penúria e o pior de tudo, elas nem sabem que está colonizada ou bloqueada por um mau paradigma oriundo da sua infância, de pessoas próximas que influenciaram ela na fase de infância. E as influências ruins não param. Elas têm a sua origem na fase de infância e se perpetuam até na fase adulta. A questão para se policiar, ela é em caráter de urgência urgentíssima. Você tem que estar sempre se policiando com aquilo que te falam. Filtrar para que você não seja massa de manobra e viver aí à mercê do que os outros falam. Afinal de contas, já diz o ditado, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Pois bem, vamos para o quarto programador. Tentar dar uma acelerada aqui, que as horas estão avançadas. E cada conteúdo desse aqui, ou seja, cada programador, ele tem uma ramificação muito grande. Se for debruçar, se for fazer a dissertação, dá muito conteúdo, e todos esses conteúdos com evidências, com riqueza de detalhe, que vai abrilhantar o seu conhecimento, que é o que você precisa para que você se desvencilhe e entenda de uma vez por toda por que você está programado pelo mau paradigma. Chegamos ao quarto P programador, professores. Os professores têm um papel poderoso, sendo que muitos professores têm mais influência nos alunos do que pais nos filhos. Pelo fato também de professores ou de filhos passarem muito tempo em sala de aulas, esses professores conseguem programar as crianças de uma forma muito perspicaz. Ou seja, professores, pelo fato deles alfabetizarem os nossos filhos, eles têm ali as chaves da mentalidade para entrar e fazer o que bem entender. A gente sabe que tem professores que ensinam ideologia política em sala de aulas. Tem professores que
professam suas fé em sala de aula. Tem professores que fazem uma série de coisas. E essas sementes são introduzidas sorrateiramente na mentalidade dos nossos filhos. Muitas vezes o comportamento dos nossos filhos começa a mudar em casa. E você não sabe que está sendo influenciado pelos professores, ou pelos coleguinhas, ou pelos amigos, como eu disse. As influências, elas não param. E elas vêm de uma forma voraz nessa fase de infância para a adolescência, que é onde está sendo montado ali, ó, a mentalidade, o psique, as emoções. É uma época muito propícia para se criar ali uma personalidade. Portanto, fique esperto na maneira como o seu filho está sendo criado fora da sua casa. Se você é um pai presente, que está atento, você vai logo perceber. Na atualidade, os pais são muito ausentes. A pior coisa, eu já falei isso em outro podcast, são pais que vivem com os filhos fisicamente, mas são ausentes mentalmente. Tá cheio disso, maiormente nessa época de tecnologia, onde pais e filhos estão distanciados por uma muralha, comparando a muralha da China, por conta dos afazeres, das preocupações, das redes sociais, e acabam deixando seus filhos à mercê dos maus programadores. Comece a se perguntar: quem está programando meu filho? Quem está colonizando a mentalidade dele? Pode ser até um traficante. Pode ser aquela pessoa inescrupulosa. Porque filhos querem o quê? Atenção. Filhos têm necessidade de aprovação. Filhos têm necessidade de validação. Filhos querem ser assistidos, querem ter afetos. Você tem dado isso para o seu filho? Ou está terceirizando isso para alguém fazer? Começa com os professores. E depois tem sua ramificação para pessoas indesejadas. Pense nisso com muito carinho. Teve uma situação que aconteceu comigo na minha fase de infância, o tempo que eu estudava, me lembro como se fosse hoje. Anos 70, lá estava o Tony Madar em sala de aula, escola pública municipal. Naquela época, as escolas, os ensino era muito bom. O que tinha era professores linha dura. O professor ensinava para você de 2 a 3 vezes. Se você não assimilava, a terceira vez era reguada na cabeça, ou puxões de orelha, ou gritos no seu pé de ouvido. Eu passei por isso, além de ser chamado de boboca por um professor que eu tive na primeira série. Um professor muito truculento. E quem é daquela época sabe disso, como era difícil para o aluno naquela época. O ensinamento era bom, mas havia truculência, havia impaciência, havia uma crueldade para com as crianças. E eu lembro que eu, muito assíduo nos ensinamentos, muito aplicado, eu lembro que veio uma equipe da USP dar ensinamento sobre drogas. E naquela época, drogas era pouco falado. E a gente morria de medo quando sabia que algum coleguinha estava fumando maconha. Todo mundo se afastava dele. Hoje em dia é normal, né? E cocaína, então? Nossa! A pessoa era a pior das escórias se usasse algum tipo de droga. Tinha aquele negócio de cheirar cola. Eu lembro que tinha um vizinho que ele cheirava cola, ficava doido e saía roubando os vizinhos. Entrava na casa e roubava roupa. Quando você encontrava ele na rua, ele estava com os olhos vermelhos, uma coisa assim horrível, dopado, devido ali o efeito da cola. Coisa assim terrível. A gente morria de medo daquele rapaz. E
Eu lembro que veio essa equipe da USP, lembro como se fosse hoje. Eles trouxeram um slide, apagaram a sala, né, de aula e começou a explicar sobre várias drogas. Aquele ensinamento dos anos 70 era para ser ensinado nos dias de hoje. Eu tenho certeza que não é. Muito daqueles jovens que tiveram aquele ensinamento foi poupado de cair nas drogas. Porque eu perdi muitos amigos para as drogas, para a criminalidade, para uma série de males. Hoje já não estão mais aqui. Porque não viram aquele ensinamento que eu vi. E o que eu ouvi ali, eu guardo até os dias de hoje. Foi falado sobre os males de cada droga, começando pela mais leve, que é a maconha. Eu lembro de uma droga, se não me engano, é o LSD. Pouca gente sabe dessa droga. Eu lembro que aquele médico, aquele especialista da USP, ele falava assim, ó, se você usar essa droga na vida, se você usar ela com 15 anos e com 30 anos você tiver um filho, o seu filho vai nascer com alguma deformação física. Eu, quando eu vi aquilo, me saltou aos olhos. Eu quase dei um troço. Eu achei aquilo horrível. E falei, nunca vou usar nenhuma droga. E ele seguiu falando do ópio, seguiu falando da papoula, chegou falando de várias drogas que pouca gente conhece nos dias de hoje. Você vê o poder do paradigma. O que me ensinaram naquela época, até hoje eu gravei. E se ali tivesse me ensinado coisas ruins, eu também teria aprendido. Olha o poder do paradigma, olha o poder da programação, da colonização na fase de infância. E isso não mudou. Nos dias atuais, acontece a mesma coisa. O que você está sendo exposto a aprender? O que seus filhos, o que estão ensinando para os seus filhos em sala de aula? Na sala de aula, ensina coisas muito boas, mas infelizmente, em sala de aula, ensina coisas que não são tão boas. E nos dias atuais, precisa ficar muito esperto com isso. Naquela época, também professores praticavam bullying com o aluno. Eu sofri bullying por conta de professores e também de alunos. Isso é terrível. Isso drena a sua confiança. Isso te deixa um Zé Ninguém. Como eu já falei em outro podcast, a minha dificuldade para se livrar da timidez, da baixa autoestima. Eu nunca imaginei que eu estaria um dia em um podcast. Eu paguei um preço altíssimo para me livrar disso. E como eu disse, todos os dias eu mato um leão quando eu sigo em frente às câmeras. Quem vê não sabe, mas cada dia é um desafio para aquele menino triste, aquele menino tímido, aquele menino que teve uma criação difícil, aquele menino que tinha muita insegurança, aquele menino que foi programado em um ambiente que trouxe grandes adversidades para a sua vida. Mas enfim, eu ressignifiquei, eu estou ressignificando, eu estou mudando a cada dia. E para você que acha que está perdido, não está. Esse podcast traz a luz da verdade, o que está te programando e como você faz para se livrar desses males. Começando pelo conhecimento, ou seja, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Agora sim, vamos para o 5 e o 6, que funciona junto, esses dois programadores, que é padres e pastores. Uma das maiores formas de programar os fiéis, infelizmente, não são todas igrejas, denominações, mas infelizmente através do medo, com doutrinas de homens, com doutrinas que colocam aquele fiel, aquele membro em situação de medo, de pânico.
E a mais famosa de todas é aquela questão de que se a pessoa não fazer determinada coisa, a pessoa vai para o inferno. Aí nasce uma das programações mais cruéis e dominadoras que é usada muitas vezes dentro de determinadas religiões. Fique esperto se você está em uma denominação onde você tem que ser forçado, maiormente através do medo, para fazer alguma coisa. Presta atenção, porque as coisas na nossa vida, elas têm que ser feitas espontaneamente, sem força e sem violência, mas espontaneamente. Tudo que é sobre pressão, sobre medo, desconfie que aí existe uma doutrina de homem tentando te programar. E uma vez, quando você é programado, você é presa fácil e os males você só vai ver ao longo da sua vida. Usos e costumes também são usados para programar as pessoas, dizendo que Deus quer a pessoa de determinada forma, não deixando espaço para a pessoa agir com a sua livre, espontânea vontade, sob pressão para que você faça isso ou aquilo. Intervenção do homem para que você mude a seu bel prazer. Desconfie desse tipo de doutrina. Outra coisa também que programa as pessoas, que é muito forte, assim como o medo, é aquela questão de colocar tudo nas mãos de Deus, esperar tudo que Deus faça por você. Existe algo que poucas pessoas sabem. Você nasceu rico. O dia que você entender isso, você para de orar, de suplicar a Deus, pedindo bênçãos financeiras, riqueza. Tudo isso você já nasceu com capacidade. Basta você olhar para pessoas que muitas vezes nascem sem perna, sem braços, e são pessoas inteligentíssimas, porque a maior riqueza ela está na sua mente. Você vem com ela modelo de fábrica, só que você não sabe usar. Você não sabe que a possui. Por quê? Porque não te ensinaram, porque você não foi programado a usar suas faculdades mentais. Portanto, comece a prestar atenção. O que você precisa fazer é fazer a sua parte, colocar, esperar ou colocar tudo na conta de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. O dia que você entender o conceito dessas frases, você vai parar, muitas vezes, de estar socado dentro de uma igreja, clamando a Deus, pedindo riqueza, pedindo fortunas, pedindo isso, aquilo a Deus. Outro sim, quando você começa a agradecer que você é rico por ter nascido perfeito. E se você não é perfeito, você ainda assim é rico, porque você tem uma mentalidade para pensar. Tudo é criado duas vezes. Primeiro na sua mentalidade, através do pensamento, da imaginação. Depois é criado fisicamente com a sua força, com a sua determinação. O que você tem que fazer, Deus jamais fará por você. Você é co-criador, você é imagem e semelhança de Deus. Deus deu poder para você fazer qualquer coisa. Basta você usar as 6 faculdades mentais que Deus te deu, que você vem com ela, modelo de fábrica. São elas: intuição, percepção, imaginação, vontade e memória. Comece a usá-las para que você tenha êxito na sua vida. Pois bem, vamos falar agora do 7 e do 8, que é programação de TV e propaganda. Como que elas te programam e você nem se dá conta. A maior forma são os filmes. Os filmes têm um poder tremendo de programar as pessoas. Você vê que você vai no cinema, você chora no filme como se ele fosse real. As imagens, as cenas são tão fortes, elas são feitas para mexer com o seu psique, para te programar, e você nem percebe. Houve uma época na minha vida que eu virava à noite
maratonando filmes no VHS. Naquela época, das fitas, das locadoras, quem se lembra disso? Eu comprava um monte de fita e passava a noite assistindo filme. Sempre fui muito fã de filme. Hoje não mais. Hoje eu não tenho mais tempo devido à minha agenda de muitos trabalhos. Ou seja, que filme você tem assistido? Filme que agrega a sua mentalidade ou filme que drena a sua mentalidade? Já percebeu que tem filmes que depois que você assiste ele, você fica deprimido, você fica sentindo mal e não sabe? Isso aconteceu comigo. Filmes horríveis. Por que não dizer dos filmes de suspense? Filmes demoníaco. Filmes que drenam o seu psique. Filmes que têm uma mensagem subliminar do mal, que só faz você ficar perturbado. Comece a prestar atenção nessas programações e colonizações em forma de propaganda, de filme, de séries. Comece a maratonar podcast como esse, que ensina inteligência emocional, que ensina a descolonizar, que ensina a desprogramar coisas ruins que foi programada na sua infância e na fase atual. É isso que você precisa se debruçar. Se você começar a fazer isso, você vai ver que a sua vida vai mudar da água para a vodka. Pense nisso com muito carinho. Propagandas. As propagandas têm uma força tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda na sua vida. Veja só, a propaganda da Coca-Cola, ela está presente em todas as mídias. Por que as pessoas não param de tomar Coca-Cola, muito embora sabendo os malefícios que a mesma produz no organismo? Porque o marketing é muito forte. E as pessoas é presa fácil para programação. Quando você entende o que eu estou te falando sobre programação, você fecha a porta da sua mentalidade. Mas a maioria esmagadora deixa aberto para tudo entrar e maiormente tudo de ruim fazer e acontecer. É como alguém que deixa a sua casa aberta para o bandido entrar e roubar tudo. Em contrapartida, você fica sentado, mexendo no celular e não dá uma palavra. E você vê o ladrão abrindo sua geladeira, roubando seus pertences, pegando seus dinheiro, levando seus móveis e indo embora. E você estático, sentado na sala e não faz nada. Assim é a sala de estar da sua mentalidade. Você está sentado e deixando as propagandas ruins fazerem devassa no seu psique a ponto de trazer essa vida de infortúnio, essa vida que não tem sucesso, essa vida que está fazendo você, a cada ano, se sentir um Zé Ninguém. Você não precisa trabalhar mais. Você precisa entender como a sua mente funciona, o que está regendo a sua mentalidade a ponto de trazer esses maus resultados que você não quer. Se você está contente, continue com as mal programação. Se você não está contente, comece a pôr em prática a perceber tudo que eu estou falando hoje através desse santo podcast. Vamos para o 9º e o 10º. Programação. Temos apenas 5 minutos, o nosso técnico está avisando ali. Apenas 1 minuto? Vamos lá, vamos tentar concluir aqui. Política e PlayStation são as duas últimas programações. Você sabia que a política é a arte de guiar ou influenciar o modo de governo de um partido? Ou seja, a opinião pública e os eleitores é influenciado pela política. Partido A, partido B, partido C, todos eles influenciam você. Qual partido político tem influenciado? Qual partido de estimação, qual político de estimação você tem por influência? Comece a perceber e a sair desse game do mal que está te programando para ser massa de manobra. Enquanto você depender de governo, você está num sistema a qual você é massa de manobra. Saia desse game. Acorde para essa programação política que está te regendo e comece a ser protagonista da sua vida. Para finalizar, PlayStation.
Vocês já viram jogos violentíssimos a qual pessoas ficam viciadas e depois se tornam serial killer? A gente vê isso muito nos Estados Unidos da América. Foi programado mentalmente ali por aqueles jogos tão reais que matam pessoa, que entram em recintos e fazem chacina. Programação. Tome cuidado com jogos que você tem assistido. Fique esperto maiormente. O que seu filho tem estado viciado, isso tem programado ele. Comece a refletir sobre os 10 programadores que eu disse aqui no livro Quarentena da Paixão. E se você não tem esse livro, você precisa adquirir urgentemente. O link para você obter na minha página de venda está no meu Instagram, que é @madatone com Y. Você vai encontrar e poder comprar ele na versão e-book e também na forma física através do meu telefone, que é o 11 94778 7202. Lembrando que esse podcast ele será transmitido através do YouTube e também do Spotify na íntegra. Já os cortes do mesmo se dará através do Instagram, Kawaii, TikTok, Facebook e muito mais. Quero agradecer a participação de todos que ficaram até o final do nosso podcast. Lembrando que o Divã do Tony Madá continua na nova temporada em 2006, no Divã do Tony Madá, onde será entrevistado novas pessoas, novas histórias que vão impactar a sua vida. Não perca! Um abraço a todos e até o próximo podcast.